Olá, meu povo, minha pova! Estamos aqui para mais um vídeo sobre House of the Dragon. E o vídeo de hoje vou te contar as fofocas sobre a peregrinação do Jace, quando a Rhaenyra manda lá na estratégia de guerra ele ir visitar aqueles 3 locais e por final Winterfell, lá a terra dos Stark, para poder fazer os seus aliados se juntarem a ela nesta guerra. Lembrando que esses acontecimentos estão somente nos livros e não foi mostrado na série, tá? Bom, o primeiro destino do Jake foi em Ninho das Águias, aquele lugar lá que é da família dos Arryn. E os Arryn são parentes direto da Rhaenyra, porque a mãe dela, Aemma Arryn, que estava lá no primeiro episódio, ela é uma Arryn, né? Então a Rhaenyra vai e manda o Luke pra lá, o Luke não, Jace, para poder pedir o apoio deles, porque além de ser uma mulher que está sentada no trono, que é a sua prima Jaime Arryn, então ele tenta conversar ali com ela. Então vamos lá. O livro conta que a Jaime, nesse período, ela tinha 35 anos e que nunca tinha se casado. E Cogumelo diz, Cogumelo é o fofoqueiro, né? A narrativa fofoqueira dos livros. Ele conta que ela tinha um apetite voraz e que ela deu mole pro Jace. Uau! Que babado. Será que ela ia dar mole pro menino? O Jace nessa época acho que devia estar quase completando ainda 15 anos. Não tinha completado 15 anos, né? Bom, enfim. Falam que, o Cogumelo fala que ela pediu um rally-rola ali, vamos dizer assim, né? Se é que vocês entendem. Do Jace nela, em troca do apoio dela e da casa dela nessa guerra. Bom, vocês acham que isso é possível? Eu acho que a série não trouxe nada disso, porque ela exclui algumas coisas que tiraram algumas coisas na série pra fazer sentido depois. Como, por exemplo, eu falei alguns vídeos atrás, que tiraram um dos filhos do Aegon, o Aegon II, né? Que o Aegon II, ele teve, se não me engano, foi 3 ou 4 filhos. Então, tinha os gêmeos e tinha mais um filhinho. Então, esse outro filhinho foi cortado da série. Bom, eu vou falar mais sobre isso depois na segunda temporada, tá? E aí, o que acontece? Eu acho que isso é fofoca, né, do Cogumelo, mas o livro fala que então, Eustace, que é uma outra pessoa que narra também, né, uma outra visão do livro, ele fala que ela tinha um gosto, assim, de companhias femininas, que ela tinha um apetite para mulheres. Bom, também não sabemos se a série vai explorar isso. Ela foi só citada até então, né, que a Rhaenyra lá na hora, ela tá falando, vai lá na minha prima lá conversar com ela, mas será que a segunda temporada vai trazer ela uma possível personagem homoafetiva, uma personagem homossexual? Não sei, babados para a segunda temporada. E aí fala também que ela pediu os cavaleiros de montadores. E isso eu acho uma justificativa plausível, porque ela alega que ela é uma mulher sentada no trono e que muitos homens já tentaram tirar ela, inclusive seus irmãos. E até o livro fala que, se eu não me engano, eles estão presos no calabouço dela, alguma coisa assim. Então, assim, por si só, uma mulher sentar no trono, qualquer que seja o trono, por mais que não seja o trono de ferro, é difícil. É uma falta de... Você tem que se afirmar o tempo todo. Então, eu acredito que ela tenha sido essa opção a verdadeira, a terceira, né? De que ela solicitou cavaleiros de dragões para proteger ela ali, né? No Ninho da Águia. Porque o Ninho da Águia, por si só, ele já é muito fortificado, né? A torre deles é muito alta, tem uma fortaleza bem boa. Porém, contra o dragão, né? Não tem, né? O castelo de Howard Negro foi assim, era um dos melhores castelos. E foi assim, né? Dragão, nada detém dragão. Então ela pede alguns montadores de dragão pra poder, em troca do seu apoio, tá? E aí depois de lá, ele foi até Porto Branco. E lá ele encontrou com o Lord Desmond Manderly, que tinha uma rixa com os seus antepassados em relação à família Targaryen. Um homem muito ressentido, uma treta lá de trás, muitos anos atrás, mas enfim. A treta era o seguinte: ele disse que um dos antepassados Targaryens não pagaram uma dívida que era o rei Jaehaerys, que é o rei lá, o rei velho, que é do primeiro episódio da primeira temporada, tinha prometido a filha dele pro bisavô desse Lord Desmond. E aí que a mulher morreu e a promessa ficou esquecida. Mas, gente, essa mulher morreu, ele prometeu casar com a mulher morreu. E ele vai fazer o quê? Essa mulher morreu. Acabou a promessa, não tem uma promessa, a mulher morreu, né? E, gente, isso aqui é coisa de, assim, quase 30 anos atrás, porque o rei velho, né, quase não, talvez mais de 30 anos atrás, o rei velho, só que o rei velho, né, que é o Jaehaerys, já morreu, deve ter uns 30 anos, né? Enfim, e aí ele exigiu, pra ser paga essa dívida lá de trás, que uma aliança de casamento fosse feita através da filha dele, que ainda era uma criança nesse período, se casasse com o Joffrey. O Joffrey, que é o terceiro filho da Rhaenyra, que ainda é uma criança, inclusive ele nem é muito mostrado no final da primeira temporada ainda, né? Que ele, quando crescesse, se casaria com a filha dele, quando crescessem os dois, né? Quando a guerra tivesse acabado. E aí, assim, o Jaehaerys o Jake, né, teve que fazer essa aliança aí, muito esperto ele, muito sábio, muito político ele, fazendo essas
promessas, que a gente também não sabe se ele vai cumprir, né? Mas foi muito boa a receptiva dele. E aí ele conseguiu convencer esse Lord Desmond e o apoio dele foi garantido. E aí, então, depois desse Porto Branco, que ele foi lá pro norte, Winterfell, lá aquela cidade gelada, de neve, e ele foi falar com Cregan Stark. Cregan Stark é um personagem muito importante para a Dança dos Dragões. Ele ainda não foi apresentado, né? E aí ele vai ser mostrado na segunda temporada. Então aí o que acontece? Chegando lá, acontecem mais babados. Então vou trazer aqui como que o livro está retratando esses acontecimentos do norte para vocês. Bom, até o Winterfell, o Mace, tem um Mace lá que chama Munkun. Munkun é o nome dele. Ele fala que logo de cara o Jace e o Cregan se gostaram muito, fizeram uma amizade muito sólida e verdadeira, vamos dizer assim, né? Que o jovem príncipe, né, que é o Jace, lembrava muito o senhor de Winterfell, um irmão dele mais novo, que já tinha morrido fazia 10 anos. Então eles beberam juntos, caçaram juntos, treinaram juntos e fizeram um juramento de irmandade selado com sangue. Então assim, foi amizade à primeira vista, vamos dizer assim, segundo o relato dos livros. Não sei como é que a série vai trazer isso ainda, né, vai retratar isso ainda, mas acredito que naquele período meio de guerra, de tentar fazer muitos conselhos de guerra, muitas alianças, não vai ser retratado tantas coisas, tanto laços fortes de amizade assim, porque isso tomaria muito tempo da série, mas eu acho, né, uma ideia da minha cabeça. Bom, a versão de Septão Eustace, que é uma segunda versão, ele fala bem assim que o príncipe passou a maior parte da visita tentando persuadir o Lord Cregan Stark a abandonar seus falsos deuses e aceitar a adoração dos Sete. Bom, isso aqui, o Septão, ele é muito religioso, né? Então eu acho que isso aqui é uma parada na cabeça dele. O cara foi lá pra resolver uma estratégia de guerra, gente. Ele não ia ficar perdendo tempo falando de religião, vamos dizer assim, né? Então, só trouxe aqui pra vocês saberem mesmo, mas acho que isso aqui não aconteceu, não. E ainda teve uma outra que é sempre a mais polêmica, a babadeira do Cogumelo, que o Cogumelo disse que alguns relatos também omitiram, porque esses livros são como se fossem pequenos livretos que compuseram os relatos dessas pessoas, que foi uma pessoa bem lá na frente, bem depois da Dança dos Dragões, que escreveu o livro, juntando esses recortes de relatos dessas pessoas que estavam vivas na época. Mas a pessoa que escreve o livro, vamos dizer assim, né, que narra o livro de fato, nem estava viva nesse período da Dança dos Dragões. Então, alguns relatos foram apagados, foram queimados, foram perdidos ao longo do tempo. Mas tem alguns relatos que trazem principalmente as histórias do Cogumelo. E aí, nas histórias do Cogumelo, fala bem assim que o Jace, né, conheceu uma jovem donzela que tinha o apelido de Garota Lobo. Ó, a ligação já de Lobo com os Starks que vai ter lá em Game of Thrones. Lembra que os Starks, cada um teve um filhote de lobo, cada um dos irmãos? Então, essa Garota Lobo, o livro fala que ela se chamava Sarah Snow, ou seja, ela era uma bastarda dos Stark, né? E aí que o príncipe Jacaerys ficou encantado com ela. E aí ele fala que uma filha bastarda do Lord Rickon Stark, que é essa Sarah, se deitou com ela uma noite. E ele se deitou, vocês já sabem o que significa, né? Mas lembrando que ele está noivo da prima dele, Baela, né? Mas, enfim, a série não vai mostrar isso, porque quando for o próximo episódio, acho que já não vai ter mostrado esses acontecimentos, tá? E aí, o que acontece? Diz que essa filha bastarda do Rickon Stark, a Sarah, né, a menina lobo, que o Lord Cregan ficou furioso porque ela era tipo uma meia-irmã dele, né? E que só se acalmou quando a Sarah disse que o príncipe a tomou como esposa. Então que ele se casou em segredo lá em Winterfell. O que eu não acredito que seja verdade também, né? Mas pode ser que lá na frente, na segunda temporada, tenha essa personagem e ela seja mostrada, que lá na frente seja mostrado como um flashback, alguma coisa assim, também não sei. Tudo é possível, né? E aí, fala que eles fizeram os seus votos, né, de casamento no bosque sagrado de Winterfell, perante uma árvore coração. Se isso for verdade, até, de repente, nas próximas séries, pode ser trazido à tona, porque tudo que acontece na árvore coração, o corvo de 3 olhos consegue ver, né? Todos os corvos de 3 olhos conseguem ver, né? Enfim, e aí, então, depois do casamento, ela se entregou a ele embrulhada em peles sobre a neve, enquanto os antigos deuses observavam. Gente, é uma história meio surreal? É, mas algumas coisas que são a visão do cogumelo também estavam certas. Claro que o cogumelo, muitas das vezes, ele exagera, sempre é picante, é sexual, a visão dele, né, a narrativa dele. Mas a série, ela sempre traz uma dessas 3 visões como estando certa. Nem sempre a visão que a série vai mostrar vai ser a do mesmo narrador, vamos dizer assim, né? Então tudo é possível. Babados, né? Cenas quentíssimas. Já pensou se a série mostra isso? Enfim, Cogumelo também falou que nessa passada lá do Jace com o seu dragão Vermax,
Ele que o dragão, a gente já sabe por causa de muitos relatos, inclusive nos livros lá na frente das crônicas de Gelo e Fogo, que o dragão ele não necessariamente tem um sexo, ou seja, que ele não é necessariamente masculino ou feminino, ou macho ou fêmea, e que um dragão ele pode transmutar, e um dragão que nunca deu ovos passar a dar ovos. Bom, uma dragão que é uma ninhadeira atrás da outra é a Syrax, que ela dá muitos ovos, e a gente vem vendo isso em todos os episódios da primeira temporada. Mas o Vermax, nenhum relato trouxe que ele era um dragão que colocava ovo, então quando subentende-se que é um dragão macho. Porém, Cogumelo disse que ele deixou um montinho de ovos de dragão em Interfell, o que parece um absurdo. Porém, nada é impossível e a gente tem que ficar atento às próximas séries que vão acontecer depois também. Não é impossível. Pode ser que lá em Game of Thrones não existam esses dragões, esses ovinhos de dragões, né? Mas que tenha acontecido sim e que ao longo do tempo, né, ou até durante a dança dos dragões, tenham se perdido esses ovos. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que aconteceu mesmo ou que é tudo devaneio do cogumelo? Bom, seguindo aqui, o Lord, né, Cragan Stark, filho do Rickon Stark, ele tinha, o filho dele, o filho do Cragan Stark, ele tinha 1 ano. E o príncipe Jaehaerys era solteiro e não tinha filhos, nem tava perto de casar ainda. E aí, fala que eles fizeram um acordo também de casamento, porque os Stark, eles sempre quiseram alianças através de casamento, porque do norte, eles que mandam lá no norte, vamos dizer assim, eles têm um poderio de guerra com soldados muito grande e é uma casa muito honrada, muito respeitada. Então, eles sempre tentam fazer essas linhas, essas ligações de família com o casamento. E aí fala que ele pediu que que os seus filhos depois fosse sentar no trono de ferro, fazendo uma ligação da primeira filha do Jace, quando ele casasse, se tivesse filha, que iria se casar com esse filhinho dele que tem 1 ano. E aí fala que eles firmaram esse pacto, né? E sobre os termos do pacto, a primeira filha do príncipe seria enviada para o norte aos 7 anos de idade para ser criada em Winterfell até quando tivesse idade para se casar com o herdeiro de Lord Cragan Stark. E aqui encerra as fofocas da peregrinação do Jace ou Jaehaerys nessa saída ali de conselho de guerra em busca de aliados. O que vocês acharam? Fofocas quentes e picantes. Qual fofoca que você mais gostou? Qual fofoca você queria que fosse verdade que a série mostrasse? Me conta aqui abaixo nos comentários. Já se inscreve, compartilha esse conteúdo aqui com alguém que você acha que vai gostar. E um beijo, até os próximos vídeos e tchau!